Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Irmãos, eu quero nesse momento compartilhar com os irmãos mais uma porção da palavra de Deus para que todos os irmãos sejam edificados, pela palavra. Eu agradeço a Deus pela Igreja Cristã Luz do Mundo, na qual eu sou pastor. Essa palavra vai para todos os membros da Igreja Cristã Luz do Mundo e para todas as pessoas que ouvirem, todos os irmãos de outras denominações, para cristãos, não cristãos. É uma palavra que o propósito dela é edificação da igreja e evangelismo também, para quem não é cristão ainda. Amém? E eu vou iniciar a palavra te fazendo uma pergunta. Você sabia que o medo pode paralisar as suas habilidades? Eu vou ler aqui um texto da palavra e vou explicar. Evangelho de Jesus Cristo, Escrito por Mateus, capítulo 14, versículo 22. A palavra de Deus diz assim, ó: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passarem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, ficaram com medo. E gritaram, é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem. E Pedro andando sobre o barco andou por sobre, e Pedro descendo do barco andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo as mãos, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Irmãos, conforme eu iniciei a palavra perguntando para os irmãos, você sabia que o medo pode paralisar as suas habilidades? Nesse texto em que lemos, onde Jesus, andou sobre as águas, e os discípulos, ao verem Jesus vindo sobre as águas, entre 3 e 6 da manhã, já de madrugada, os discípulos já estavam assustados, com medo, porque eles estavam no meio de uma tempestade, e o barco que eles estavam, cada vez estava indo mais para longe, para águas profundas, e Jesus estava orando sozinho. Quando é entre 3 e 6 da manhã, Jesus vem ter com eles andando sobre as águas. E a Bíblia diz que Pedro, olhando, disse, Senhor, se és tu que está vindo aí, manda-me ter contigo sobre as águas também. Jesus falou, então vem, Pedro. E Pedro andou sobre as águas. Porém, a Bíblia diz que Pedro, ao olhar para os lados e ver as ondas, ver ali o vendaval, ele teve muito medo e começou a submergir, a afundar nas águas. E aí é onde eu te digo, Pedro era pescador, nadador. A Bíblia mostra em outras passagens Pedro nadava. Todo pescador sabe que o pescador ele nada e vai esticando as redes muitas vezes. Ele joga a rede no mar, mas muitas vezes ele tem que pular nas águas também, no lago ou em qualquer lugar que ele for pescar. E Pedro nadava, mas na hora do medo, em que Pedro olhou muito para os lados, ele teve tanto medo que ele começou a afundar. É como se o medo fez com que Pedro perdesse uma habilidade que ele já tinha na vida dele. Uma habilidade que trazia o sustento para ele, que era de pescador, de nadador, de um homem que era acostumado a viver nas águas. E isso que eu quero trazer para os irmãos hoje. Quando nós estamos com medo, porque todo ser humano sente medo. Sentir medo não é uma vergonha.
Tem gente que pensa, mas o medo, se eu sentir medo, eu estou totalmente errado. Não, irmãos, o medo muitas vezes é ele tem um lado bom também. Por exemplo, eu trabalhei de motorista muitos anos. E eu já vi no trânsito muitos motoqueiros, motoristas, né, que perdem o medo, né? E andam em alta velocidade. E o final muitas vezes é terrível. Acidente, morte, deficiência. Tanta coisa que acontece por falta do medo. Pessoas que... Uma coisa que eu admiro nas pessoas. Pessoas que têm coragem de pescar à noite, de madrugada. Nos brejos por aí, cheio de cobras. Eu morro de medo, irmãos. Não faço isso, tenho medo. Já eu tenho uma coragem que talvez muita gente não tenha. Num período da minha vida eu trabalhei de pintor, trabalhava pendurado nos prédios ali, em balancinhos, né, pendurado ali em cordas, e aquilo ali para mim era bom, eu não tinha medo daquilo. Então cada um de nós temos os nossos medos, temos as nossas coragens. Mas eu quero dizer para os irmãos que quando o medo começa a tomar conta da sua vida, por causa de alguma circunstância difícil que você está vivendo, você tem que vigiar muito e orar bastante e pedir muita ajuda de Deus para que aquele medo não venha sufocar a sua fé e as suas habilidades que Deus já te deu. Quando eu leio um texto aqui em Filipenses 4, do versículo 11 em diante, quando o apóstolo Paulo diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstâncias. Aí ele diz assim: digo isso não por causa da pobreza, mas aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstâncias. E em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como estar honrado. De tudo e em todas as coisas já tenho experiência, tanto de ter fartura como de fome, ter abundância como escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui o apóstolo Paulo, ele está trazendo uma palavra de que ele era um homem maduro, que ele não deixava circunstâncias de vida atrapalharem a fé dele. E ele mantinha firme a fé dele sem que o medo viesse abalar a fé, sem que o medo viesse roubar as habilidades que ele necessitava ter como um evangelista que ele foi, dedicado ao evangelho. E Pedro, naquele momento em que ele sentiu muito medo e ele olhou para os lados e ficou assustado, ele começou a afundar. Por quê? Porque o medo roubou algumas habilidades da vida de Pedro. E quando eu olho lá Davi enfrentando Golias, Davi, com muita fé em Deus e muita coragem, Davi não teve medo. E Davi, ao invés de ter as habilidades dele diminuídas, pelo contrário, as habilidades dele aumentou mais ainda. Porque Davi tinha vencido um leão, tinha vencido um urso, mas um gigante de 3 metros de altura não. E naquele momento ele enfrentou o gigante, porque a coragem não tirou as habilidades dele. Pelo contrário, a fé e a coragem dele deram ousadia e habilidades que fizeram dele um vencedor naquela batalha. Então o que eu quero te dizer é isso, irmão. Será que o medo que você tem sentido, talvez eu não sei quais são os seus medos, devido à situação que nós estamos vivendo agora no planeta Terra, por essa enfermidade que está assolando milhares de pessoas, muitas pessoas estão com medo do desemprego, das contas que tem para pagar. Pessoas estão com medo de perder entes queridos, né? De perder a saúde. De alguma forma o medo está atingindo muita gente. E muitas pessoas estão deixando o medo roubar as habilidades que Deus te deu. E eu quero te falar uma coisa hoje. Deus já te deu muita habilidade. Por exemplo, a oração. A oração é algo que te dá força na hora do medo. O jejum. O jejum, quando você jejua, eu estou comparando aqui, né, uma palavra de comparativa. O jejum é uma habilidade que todo cristão deve exercer para fortalecer a vida espiritual. E às vezes você ajoelha orando, angustiado, levanta renovado. Você faz uma campanha de jejum, no início você estava triste, depois você levanta
termina aquela campanha renovado, restaurado. Deus quer renovar as suas habilidades na palavra do Senhor, no aconselhamento, no apoio para apoiar algum irmão que está fraco na fé. Não perca suas habilidades, irmão. Não deixe o medo roubar as suas habilidades. Quando nós estamos com medo, eu como pregador, muitas vezes a gente é convidado a pregar, aí o Espírito nos prepara, o Espírito Santo nos dá força, mas a carne muitas vezes ela tenta fraquejar e aí a gente fica com medo às vezes de pregar em algum lugar, com timidez, e o medo começa a sumir a palavra da mente da gente. Mas na hora que nós buscamos em Deus a fé, a ousadia e a coragem, as habilidades nossas de pregador, no meu caso que eu estou dando um exemplo, ela não só cresce, mas ela vem com a unção, vem com fervor, vem com a autoridade de Deus. Porque a fé, a ousadia do Espírito de Deus em nossas vidas não permite que as nossas habilidades acabem. Qual é a sua habilidade? Na obra de Deus, na sua família, como pai, como mãe, como marido, como esposa. Qual é a sua habilidade? Não permita que ela acabe. Qual é a sua habilidade também na vida secular, no seu emprego? Qual é o dom, o talento que Deus te deu? Não permita o medo roubar as suas habilidades, porque elas vieram de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe a cada um de nós e até a próxima, em nome de Jesus.